Uma boa tarde. Uma boa tarde, vou soltar pra vocês o que? Dois versículos. Dois, acho que não é dois, não, é bem uns três. Porque eu acabei de marcar e ele é 1 João. E esses versículos são muito importantes, são tão importantes. Primeiro vai ser conselho, né? Eu vou primeiro para conselho. 1 João 1. 1 João 1, né? Não, segundo. Porque é no final, deixa eu explicar para vocês, né? É o final. Com certeza, é o final. É o final de 2 João 3. João 3. 2 João 3, o final, né? É versículo 17, vou ler para vocês, que é conselho, né? Então, como Cristo me pediu, eu tô fazendo, né? Porque a gente tem que ser pessoas obedientes. Vai dizer o não ao nosso rei, o nosso Deus celestial? Jamais, né? Eu não sou desse tipo de pessoa, não. Vós também, amados, sabendo isto, dandes, guardai vós que de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados. Ele está falando, sabe, justamente sobre o que é que ele está falando? Que ser arrebatado é no dia do arrebatamento. Que se as pessoas forem arrebatadas, elas estão no que? Com negligência perante a ele, vai ser triste, né? Ó. Guardai vós de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Muitas pessoas a gente vê que tá ali no templo desse jeito, eles estão o quê? Não tão firmes como era para ser na Santa Escritura, né? Porque a Santa Escritura, pelo que eu entendo, né, ela é ordenança pra gente cumprir. Se a gente cumprir, ele vir, nós estivermos de acordo com a vontade dele, né? Com certeza nós sairemos dessa terra para o quê? Pra gente possuir por herança o reino que nós está preparado desde a fundação do mundo, né? E li o versículo 17, agora eu vou pro versículo que eu falei pra vocês, que é que Cristo vai advertir a gente, ó. Andai na luz, presta atenção, ó. Agora é 1 João 2, né? Não, 1 João 1, primeiro versículo que eu vou ler pra vocês, o versículo 5, é 1 João 1, e o versículo 5 e o versículo 6, 2 versículos pra vocês, aí depois eu vou pros outros versículos, pra encerrar pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, não vou incomodar vocês não, só que a palavra de Deus eu tenho que entregar, né? Ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Olha esse versículo. Aí as pessoas o que quer estar com Deus, quer estar com as coisas do mundo, isso não existe não. Vê o que esse versículo está dizendo. Sem dizer outro versículo, eu sempre solto nos meus vídeos para vocês, que a gente precisa se santificar para nós ver ele. Se nós não se santificar, nem vemos ele, nós não vamos ver. Ó, vou repetir de novo esse versículo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, por isso que eu leio a palavra de Deus abertamente com vocês. Porque não tem como de maneira nenhuma. Se vocês verem o resto desse versículo pra cá pra baixo. Ó. Se dizemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas. Olha aí pra vocês verem. Como é que nós temos comunhão com Deus e nós começamos a andar em treva? Sem se desprender das coisas do mundo, né? Ó. E se dizemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos. Por quê? Porque não se desfez das coisas do mundo, tá com mentira, entendeu? Tá repreendido. E não pratica a verdade. Por isso que eu leio a palavra de Deus abertamente para vocês.
tudo que está escrito é só para você. Não guarda nada. Por quê? Porque Deus está dizendo claramente que a luz ela não tem comunhão nenhuma com as trevas. Muitas pessoas acham assim, não, é isso aqui, Deus não vai se importar com isso. Deus se importa com tudo. Até com nossos filhos, nosso cabelo da nossa cabeça é contado. Se os cabelos da nossa cabeça é contado, vocês acham que Deus não vai se incomodar com o restante das outras coisas que a gente faz, que é contra a vontade dele? Vai, nele, com certeza. Pois então, né? Encerrei por aqui. Olha o título dessa passagem, ó. Andar na luz. A gente, quando a gente anda na luz, a gente é diferente. A gente dá exemplo, não causa escândalo. Porque, meus amores, eu vou dizer algo pra você. No dia que Cristo no dia do arrebatamento, que Cristo tirar o povo dele da terra, os que causam escândalo vão ser queimados. Eu já li essa passagem porque eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Como agora eu tenho, eu espalho para vocês mesmo na internet. Porque se vocês herdarem um canto desse, é por escolha de vocês. Porque está escrito. Uns vão herdar o reino eterno, outros vão herdar o tormento eterno. Quem que vai herdar o tormento eterno? O joio, porque causa escândalo. Não é que Deus não ame todos que estão dentro da casa de Deus. Deus ama, é por isso que Deus cuida. Por isso que as Santas Escrituras, nas palavras dele, ele cuida de nós. Por quê? Porque ele nos ama. Entendeu? Aí o que acontece? Aquelas pessoas que escutou a palavra de Deus, viu o que está escrito, e elas não se voltaram para ele, então, elas aí são os verdadeiros joios. Entendeu? Porque, não, eu vou ficar do jeito que eu tô. Por isso que Deus disse que o trigo não tem nada a ver com a palha. Porque a palha, qualquer coisa, ela incendeia, entendeu? Continuando. Agora eu vou para João, da 1 João 2. Agora é João 2. Ó. Deus nos ama. É porque eu tô pegando aqui uma passagem que tá falando sobre amor, sobre ele, né? O amor do Pai. O amor do Pai já tá dizendo que ele nos ama, né? Então, deixa eu falar mais algo pra vocês aqui, ó. É nisto sabemos que o conhecimento se guardamos. Vou repetir do início de novo. E nisto sabemos que o conhecimento, conhecemos. Que o conhecemos. Quase que eu não tirava essa palavra da minha boca, tá repreendido. Quase que não saía. Se guardamos os seus mandamentos. Cristo é cheio de ordenança na Bíblia. Eu vou soltar esse versículo para vocês já já. Aí aqui tá dizendo, se a gente obedecer os mandamentos dele, o primeiro mandamento que eu vi que Cristo deixou assim bem explicadamente, é o mandamento pra gente amar uns aos outros. Tem irmão que não faz isso na casa de Deus não, e é porque são crentes, são evangélicos. Como é que eu quero ir para o reino do céu e ter um mau olhar sobre alguém que é meu irmão, que tá dentro da casa de Deus? Porque todos vocês, eu tenho vocês como meu irmão. Por quê? Porque eu acolho tudo que está escrito nas Escrituras. Jamais tenho raiva de ninguém. Pode torcer a cara para mim, pode ficar com raiva de mim. Não tenho raiva, não. De maneira nenhuma. Ninguém atira a minha salvação de mim. Por quê? Porque todo dia ela é conquistada. A salvação, ele diz, todo dia a gente conquista a nossa salvação. Aí o quê? As pessoas querem fazer o quê? Fica o primeiro mandamento. Eu vou já, se eu pego aqui para me soltar para vocês. É um mandamento que ele deixou. Nós amar uns aos outros. E, ó, vou repetir esse versículo de novo. Ele é bem pequenininho, esse versículo. É o versículo 3. É versículo 3. É João 2, é 1 João 2, o versículo 3, que eu acabei de ler para vocês, ó. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Continuando o versículo. O versículo 4 quer dizer. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Glória a Deus. E nele não está a verdade. A pessoa é mentiroso, que se está vendo que as coisas estão escritas do jeito que está e a pessoa não pratica, ainda diz que ama a Deus. Então é mentiroso, tá? Por quê? Porque não guarda o mandamento dele. Esse aqui eu tô falando sobre o quê? Sobre os mandamentos, né? Ó. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso.
nele não está a verdade. Se a pessoa conhecer a palavra de Deus, até o ponto onde ela não sabe, mas até o ponto, no momento que ela conhece, então, aí Deus já não tem ela como, já não tem como todos eles o quê? Não tem mais ninguém por inocente, entendeu? Por isso que eu digo, né? É bom a gente examinar todas as escrituras. Mas bem, mas qualquer que guardar, o versículo 5 agora, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Aí, por isso que eu digo, eu guardo tudo que Deus me ensina nas Santas Escrituras. Tanto eu guardo como eu pratico, né? Ainda passo por meus irmãos. Mesmo que ele fique com raiva demais, não tem problema não, né? E permanecendo nisto, conhecemos que estamos nele. Nós só estamos nele se nós fazermos o que está escrito nas Santas Escrituras, né? Então, excluir qualquer coisinha, então pronto, é mentiroso, né? Tá escrito aqui, eu acabei de ler pra vocês. Vocês vão procurar na Bíblia de vocês, vão olhar, né? Olha, solta o versículo, solta o livro, solta o número da página e ainda solta os versículos pra vocês, entendeu? Tem como vocês errar, não. Pronto, agora eu vou pra onde que eu falei com vocês? Eu me esqueci. Se vocês pudessem falar, né? Vocês não falam? Glória a Deus. Bora pra gente se santificar. Esse foi o versículo que eu disse que eu ia falar, soltar pra vocês. Cristo colocou mesmo na frente da minha face, né? Porque até as coisas eu comecei a falar igualmente, tá escrito. Glória a Deus. Cristo disse, muitas vezes ele fala o quê? Na face da gente. Então, tá aqui perante a minha face. Ele colocou o versículo que eu ia soltar pra vocês. Por isso que eu digo a vocês, ó. Cristo apareceu pra mim, me mostrando que eu tava pregando o evangelho nas redes sociais. Mas ele me mostrou que eu não tava só. Eu tava acompanhada. E com o grande rei, né? Glória a Deus. Ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste atenção nesse versículo. Primeiro, ele está pedindo união. Segundo, ele está pedindo santificação. E ele está afirmando a vocês que se vocês não tiverem nenhuma dessas duas coisas, vocês não vão chegar a ver ele, não. Sem santificação, vocês já sabem que não vão ver ele. Porque ele disse, naquele primeiro versículo, ele disse que ele é luz. E ele não tem nada a ver com as trevas, entendeu? Só pra vocês verem, né? Glória a Deus. Encerrei pra vocês. Ainda vou soltar mais um pouquinho. Pensa que eu vou deixar vocês agora? Não. Vocês vão escutar mais um pouquinho a palavra de Deus. Não se aborrece comigo não, viu? Continua aí. Porque Deus quer falar contigo mais, entendeu? Bora pra cá e só nossa das escrituras. O que eu solto tem tudo escrito nas Santas Escrituras. Nada sai de dentro da minha mente, só sabe o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Porque essa palavra, ela é digna de toda aceitação. E ela é digna de quê? Da gente dar todo crédito a ela, né? Porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Vou parar aqui nesse versículo. Muitas pessoas é para buscar as coisas celestiais, mas elas não buscam as coisas celestiais. Elas buscam as coisas desse mundo. Quanto às coisas celestiais, elas o quê? Elas deixam por último. Vou me lembrar dessas coisas quando eu estiver na igreja. Vou me lembrar dessas coisas quando eu estiver... Tem pessoas que não sabem nem abrir, louvar a boca na casa de Deus, cantar um hino para Deus. Por quê? Porque ele só vai para a igreja cultuar. Tem pessoas que são desse jeito. Não sabe. E outra coisa, quando vai para a igreja, à frente daquela pessoa, a dedicação dela, quando não é assim, no telefone, os pensamentos dela estão longe da presença de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai para casa de Deus, primeiro é para cultuar ele, segundo é para orar. E buscar principalmente a face dele. Quando a gente busca ele, a gente encontra ele. Basta você buscar. Você pode buscar até dentro da sua casa que ele vem ao seu encontro. Basta tu buscar ele, entendeu? Eu pensei que isso não acontece, pois isso acontece. E acontece é muito, entendeu? Portanto, vou repetir o versículo. É Colossenses 3, o versículo 1. Versículo 2, versículo 3. 3 versículos eu vou soltar para vocês. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Buscai as coisas de cima que são do céu. Continuando, Pensai
aí nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Cristo quer que nós tiremos o nosso foco das coisas terrestres para colocar o foco nele. E o certo é esse, né? Glória a Deus. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente coloca a nossa vida completamente nas mãos dele, a gente o que está morto para o mundo e está vivo para Deus. Por isso tem aquela passagem que Cristo diz assim, é impossível as pessoas herdar o reino do céu se ela não nascer de novo. Nasceu, é escondida em Cristo. Não tem mais nada a ver com esse mundo. Por isso que as coisas desse mundo não nos atraem. Glória a Deus, eu me lembrei de algo, só que eu vou calar minha boca, né? Algo que eu vi hoje, entendeu? Mas não é, é sobre mim, entendeu? Pra vocês verem que os olhos da gente nos faz pecar. Ó, presta atenção, eu tô falando porque, ó, eu vou logo explicar pra vocês não ficarem pensando outra coisa. Eu tinha uma moto e eu vendi, né? Porque eu não tenho interesse em nada dessas coisas do mundo, né? Eu vendi. Aí o inimigo, ele é sagaz. Eu prestei atenção que ele é sagaz, ele. E muito, né? Pouco não, muito. Aí, né? Eu sou louca por coisas rosas. Eu sou louca por coisas rosas. Sabe o que foi que ele fez? Ele passou uma moto novinha na minha frente, a moto toda rosa. Como é que meus olhos não iam olhar pra essa moto? A moto toda rosa, a cor que eu gosto. Eu peguei e repreendi. Eu repreendi na mesma hora. O sangue de Jesus tem poder, tá repreendido. Eu não pretendo andar de moto, não. Eu pretendo é voar. Meu negócio não é mais andar de moto, meu negócio é voar, entendeu? Glória a Deus, entendeu? Pois pra você ver, por aí você tira. Eu vendi a minha moto, porque eu não quero mais não saber dessas coisas desse mundo. Eu também vendi pra me colocar, algo que eu vou dar um conselho a vocês. Eu vendi a minha moto pra me colocar minhas coisas em dias, porque Cristo tá vindo me buscar. E se eu tiver devendo alguma coisa, tiver com falha com alguma coisa, tem que pagar as pessoas e pedir perdão, entendeu? E o que foi que eu fiz? Eu vendi justamente a minha moto, justamente pra pagar as coisas e colocar minha vida em dias. Sabe por quê? Porque eu acredito que Cristo tá voltando. Porque ele disse assim pra mim, no terceiro sonho, tu me espera, eu vou voltar. Eu peguei isso assim, Senhor, me dá mais um pouquinho de tempo. Deixa eu organizar a minha vida. Aí o que foi que eu fiz, né? Senhor, agora, quando eu vendi a minha moto, ó, pra vocês verem, eu vou contar logo, aproveitar e vou contar um testemunho. Quando eu coloquei, eu disse assim, Senhor, se for da tua vontade, faz o que tu queres. Aí, né, eu peguei e coloquei placas de venda na minha moto. Foi assim, umas 10h30 por aí. Quando chegou uma para 2 horas, apareceu um homem na frente da minha casa. Ele pagou ela, pei, bufo, dinheiro na hora. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, agora eu vou pagar tudo que eu devo. Quando eu pagar todo mundo que eu devo, tu pode vir nos buscar, entendeu? Esse aqui é a comunhão e o amor que a gente sente por ele, entendeu? E eu fiquei tão alegre, tão satisfeita, porque quando Cristo vir, nós não estamos, né, com pendência na terra. Pior coisa que existe, a gente tá com pendência, né? Porque eu já peguei esses versículos e eu tive medo. Eu tive medo, porque eu tenho medo, entendeu? Tá certo que Cristo pode nos perdoar nossas dívidas, né? E nós perdoar as dívidas dos nossos irmãos. Mas nem todo mundo são assim. Mas eu achei melhor porque eu chegando, pagando e pedindo perdão àquela pessoa, né? Então, é bom, entendeu? Quer estar preparado conforme a vontade dele, né? Sem deixar nenhum detalhe de fora. Esse é o testemunho que... Às vezes eu peço para soltar na igreja. Tem pessoas que aceitam, tem outras que não, né? Tem outras que recusam, né? Então eu vou soltar nas redes sociais. É bom que todo mundo sabe logo, né? Porque Cristo está às portas, que eu já estou me preparando. Então, porque está escrito no livro de Apocalipse. Está dizendo que ele vai vir buscar a Filadélfia. Vocês sabiam que a Filadélfia ele é um anjo. E esse anjo está perante a vocês. E esse anjo da Filadélfia, ele agrada a Deus. É só vocês verem que no versículo embaixo ele diz, eu te amo. Então, é só vocês entenderem as Santas Escrituras. Ele disse que esse anjo não vai passar por tormento, essa grande aflição que vai vir na terra, porque ele vai tirar, ele vai defender, ele vai tirar logo o povo dele da face da terra, que glória a Deus que somos todos nós, né? Então, eu me apego em tudo que ele fala nas Santas Escrituras, né? Me apego com amor e carinho, ainda agradeço muito a ele, né? Por ele ter feito isso, né? Eu olho aqui pra lá porque eu tenho certeza que ele tá aqui do meu lado, entendeu? Eu agradeço muito a ele, por ele, né? Salvar nós, porque muitas pessoas já estão caminhando conforme a vontade dele. Quando chegar no tempo das pessoas ou escolher, ou a pessoa comprar uma comida, colocar um chip para comprar uma comida, ou então perder a sua salvação, muitas pessoas vão rejeitar a salvação e comprar alguma coisa, um remédio, e o mercantil fazer umas compras, e tem outros que vão resistir, vão morrer por causa disso. E me dói a minha alma, entendeu? Por isso que elas vão passar, isso me arde a minha alma, dá vontade até de chorar, né? Mas o que pode fazer? Tá profetizado, tem que acontecer, né?
Mas bora. Olha, intercede a Deus. É porque Deus disse, né? Ele não é homem para voltar atrás da palavra dele. Ele disse que ele vai antecipar esses dias que vocês vão ficar na terra, né? Cuida da tua salvação. Não vai se marcar. Porque o mais importante é a tua salvação, né? Vou continuar o versículo. Vai já passar, porque dói. E saber que tem muitas pessoas que poderiam ser levadas no arrebatamento por causa de mínimos detalhes, eles jogam fora a salvação e vão perder essa oportunidade, né? Mas já está profetizado, né? Dói. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o que é próprio. Glória a Deus. Dom é dom, um de uma maneira e outro de outra. Glória a Deus. Entreguei para vocês. Eu vou ler só esse versículo mesmo, não vou continuar isso aqui não. Eu vou continuar lá pro versículo onde eu falei que eu ia dizer. Isso ainda tá um pouquinho longe. Vou passar aqui um bocadinho, né? Pronto, já cheguei no versículo que eu disse que eu ia falar pra vocês. É porque dói porque eu sei que tá escrito na Bíblia que muitas pessoas vão ser deixadas pra trás, muita mesmo. Glória a Deus, pra mim eu vejo os dois lados tristes, os dois lados. Tanto vai ser triste aquelas pessoas que vão ser retiradas para pagar um alto preço, como essas que vão ser deixadas para trás. Todas elas vão entrar em tormento. Umas que vão ser deixadas para trás vão ter que enfrentar a batalha para salvar a sua vida, e as outras vão ter que pagar um grande preço. Isso dói. Não sei como é que as pessoas não se sentem. Eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. Não sou dessas pessoas de entender não, entendeu? Eu sei que os planos de Deus, todos eles são maravilhosos, mas eu gostaria que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus antes de acontecesse isso, entendeu? Porque Jonas pregou, o povo se arrependeu, mas aqui é maior do que Jonas, que pode mudar todo esse processo, entendeu? Ele pode, porque tudo vem dele, né? E eu creio, eu acredito. Mas a gente sabe que está profetizado, e a gente sabe que as pessoas não vão se mudar. Elas vão se mudar, sim, no dia que Cristo vir. É igualzinho no tempo do dilúvio, vai ser igualzinho que tá no tempo, igualzinho Cristo não sei o que vai ficar igual no dia do dilúvio. No dia do dilúvio as pessoas vão se voltar para ele, vão ficar de joelho. Ah, sim, Senhor, sim, mas é tarde. O problema é que é tarde, entendeu? Como eu digo para vocês, Tomé não acreditou nele, mas teve uma chance. Aquele ladrão que estava lá na cruz do Calvário, ele o quê? Teve uma oportunidade, ele estava do lado dele. Nos últimos momentos da vida dele, ele acreditou e se salvou. Essas pessoas que vão agora no arrebatamento, elas não vão se salvar, não. Dói. Mas bora pra cá, né? Não vou chorar novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, aqui quando ele fala em ordenança, é tudo que está escrito a gente colocar em prática, sem deixar nenhuma. E hoje em dia vocês veem que o tempo evangélico ele está corrompido com vaidade. O tempo evangélico ele se corrompeu com vaidade. O tempo católico é só pura idolatria. O tempo evangélico, puro só vaidade. E se a gente for falar, eles odeiam a gente, eles ficam com raiva. Deixa que isso aqui é para a própria salvação da alma deles, entendeu? Vocês viram aquele versículo ali no início do vídeo, que Deus o quê? Deus é luz, Deus é luz e não tem nada a ver com treva, entendeu? Para vocês verem, eu li esse versículo para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se guardares os meus caminhos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por ele. Se guardares os meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, é os mandamentos que tem escrito. Fora as outras coisinhas, né? Que ele fala que a gente não é para fazer. Se a gente teimar e fizer, vai ficar com as consequências. Também tu julgarás a minha casa. Se eu andar conforme a vontade dele, ele está dizendo que eu posso fazer o quê? Julgar a casa dele, né? Eu só chego para falar Santa Escritura o que está escrito. Os meus ártios, também tu guardarás os meus ártios e te darei livre acesso entre os que estão aqui.
A melhor coisa da nossa vida, nós fazer o quê? Andar fazendo a vontade de Deus aqui na terra, entendeu? A melhor coisa que existe para nós salvar nossa alma. Vou ler o versículo 23. Ezequiel, eu nem falei lá, não foi? Acho que não. Falei, era Colossenses. Era Colossenses, não, era... Vou voltar para dizer a vocês o versículo, peraí. Pronto, aqui, ó. É Zacarias 2. Zacarias 2 e o versículo 7. Já entreguei para vocês, viu? O versículo. Para que vocês procurem na Bíblia de vocês e vocês leiam. Portanto, o versículo 7, vou ler para vocês. Ezequiel 34. Porque, portanto, ó, não é o 34, não, vou ler o 33. É a página 34 e vou ler o versículo 33. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Vocês sabem que quem está para vir é Cristo, né? O Messias, pela segunda vez. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Entreguei para vocês. Agora entreguei para vocês. Uma boa tarde. Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é o último, porque eu vou para casa de Deus mais logo à noite, né? E para uns, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus abençoe todos nós. Fui.